Ah, então as máscaras estão caindo? Vocês pensam que ao entrar nos Estados Unidos vocês não entendem que o brasileiro escuta? E o brasileiro escutou o quê? Que ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior de Justiça dizem que nós não podemos achar que nós já perdemos. Como é que é? Nós quem? O Supremo Tribunal Federal? Aí vocês ficam chateados quando eu digo que o Supremo Tribunal Federal é um puxadinho da esquerda? Fala a verdade. Fala por nós, Kennedy. Aconteceu nos Estados Unidos a Brazilian Conference, na Universidade de Harvard, um evento feito e que foram convidados os candidatos da chamada terceira via. O Bolsonaro disse que não foi convidado porque ele é uma ameaça à democracia. E pior, quem foi convidado foram os ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Essa é a causa da minha fala hoje. E quem nos assiste vai entender o que eu estou falando. Pode rodar um pedacinho da vergonha que foi lá nos Estados Unidos, na Universidade de Harvard. Ministros do Supremo Tribunal Federal, deputados, jornalistas e professores participaram da Brazil Conference, um evento realizado por brasileiros na Universidade de Harvard para debater o cenário político e social do país e voltaram a criticar o presidente Jair Bolsonaro. Logo no início, a deputada federal Tabata Amaral defendeu a perseguição às redes sociais e perguntou ao ministro Luiz Roberto Barroso e a outros presentes como eles derrotariam Bolsonaro esse ano, dizendo que tanto ela quanto a jornalista da Globo, Natuza Neri, temem o futuro. As eleições duram 45 dias. E aí eu queria muito ouvir o ministro sobre isso. Como é que a gente vai fazer isso nesse ano? 45 dias, fake news comendo solta, para usar o português bem claro. Eu não acho que a gente vai fazer isso sem uma responsabilização das plataformas. E eu queria ouvi-los. E aí eu queria uma pergunta ao professor Átila. Fiquem à vontade caso não dê para responder, mas eu estou muito preocupada com as eleições desse ano. Para mim não é óbvio que a gente já derrotou Bolsonaro. Para mim, essa arrogância, essa falta de diálogo de vários setores podem entregar o poder para o Bolsonaro. E como a Natuza, eu morro de medo do que vai acontecer. Vai ficar muito mais violento para o ativista, para as instituições, para o jornalista sério, para a política que tenta fazer um trabalho sério e diferenciado, porque as ameaças que a gente recebe só vão piorar. Segundo Luiz Roberto Barroso, é preciso mudar essa percepção de que eles já perderam. É preciso ter uma compreensão crítica de que há coisas ruins acontecendo, mas é preciso não supervalorizar o inimigo. Nós somos muito poderosos, nós somos a democracia, nós é que somos os poderes do bem. É preciso enfrentá-los, mas sem a sensação de que nós perdemos. Como é que é, ministro Barroso, sem a sensação que nós perdemos? Nós quem? O senhor representa quem? A esquerda? Então o senhor não estava lá como ministro do Supremo Tribunal Federal e ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral? Ah, então as máscaras estão caindo? Vocês pensam que ao entrar nos Estados Unidos vocês não entendem que o brasileiro escuta? E o brasileiro escutou o quê? Que ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior de Justiça dizem que nós não podemos achar que nós já perdemos. Como é que é? Nós quem? O Supremo Tribunal Federal? Aí vocês ficam chateados quando eu digo que o Supremo Tribunal Federal é um puxadinho da esquerda? Aí ficam chateados quando eu digo que há ministros do Supremo Tribunal Federal que estão fazendo o serviço não dentro das 4 linhas constitucionais e muito menos dentro dos autos do processo, mas sim deixando as suas ideologias serem o leme das suas decisões? Que vergonha, ministro Barroso. E o Lewandowski, ministro Lewandowski, que além de ser ministro do Supremo Tribunal Federal, é ministro titular do Tribunal Superior Eleitoral, que vai estar lá decidindo as coisas. Ele diz o quê? Ele coloca bem claro que Bolsonaro é negacionista. Ele coloca que o Brasil, se não fosse o Supremo Tribunal Federal entrar, os danos seriam piores. Nós estamos vivendo um caos da justiça, uma toga da justiça, ilegal, inconstitucional. Quando eu falo isso, eu estou falando exclusivamente do Tribunal Superior Eleitoral, do Supremo Tribunal Federal. Eu tenho vários amigos magistrados, desembargadores, ministros inclusive, tanto do STF como do TSE, que me dizem: Kennedy, nós estamos começando a ficar envergonhados, porque o que está sendo feito é algo
completamente inconstitucional, ilegal. E o pior, ninguém se levanta contra essa ditadura. Fazer um evento na Universidade de Harvard. E olha bem, a deputada Tabata, ela faz a seguinte pergunta: ministros, nos ensinem como devemos agir para derrotar Bolsonaro. E ela depois, no final, ela diz assim: eu vou compreender se vocês não quiserem responder. Por quê? Porque ela sabe que a pergunta dela é muito além do que pode o ministro responder. O que o Lewandowski e o Barroso deveriam dizer? Deputada, vocês são parlamento legislativo, nós somos judiciário, nós não podemos falar fora dos autos do processo. É isso que eu espero de um ministro sério do Supremo Tribunal Federal. Mas não, ela pergunta: nos ensinem a derrotar Bolsonaro. Aí o Barroso diz, aquela voz de veludo: olha, a gente não pode pensar que ele já ganhou. A gente não pode pensar que nós estamos derrotados. Nós quem, Zé Mingué? O Supremo? Nós quem? Nós quem? Aí vem o ministro Lewandowski que diz: não, o Brasil está vivendo um caos. Se não fosse o Supremo Tribunal Federal intervir no negacionista, no governo... Que é isso? Aonde está o respeito, senhores ministros? E mais, cadê os senadores da República? Não tem um corajoso, não tem um... Não, eu vou falar bem claro. Será que não tem um senador sem ação no Supremo Tribunal Federal que possa levantar essa tese e convocar o Barroso, o Lewandowski, o Xandão para ir lá explicar as coisas no Senado? É o papel de vocês, senadores. Será que não tem um senador sem processo lá que vai dizer: vem aqui na CCJ, vem aqui explicar como é que o senhor vai para os Estados Unidos e o senhor lá, perguntado, responde dessa forma? É quem? O nós que a Vossa Excelência está respondendo, quem é? É quem o senhor representa? Ah, então o senhor não é guardião da Constituição? O senhor é um esquerdista? O senhor é um militante da esquerda? O senhor é um militante da ideologia esquerdista? Então o senhor está aqui não é para guardar a Constituição, e sim para resguardar os conceitos ideológicos da esquerda? É isso, ministro? Que vergonha! Vergonha por quê? Porque enquanto os Estados Unidos têm ministros lá da Suprema Corte que, ao questioná-los sobre aborto, eles dizem: o que eu acho do aborto, eu não tenho que achar nada. Quem tem que definir são os parlamentares e eu só cumprir a lei. Aqui não, eles vão lá para os Estados Unidos mostrar que a nossa Suprema Corte não passa de um puxadinho da esquerda, e os senadores, um bando de covardes, cheios de processos no STF. Vergonha!